Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos continuando falando sobre a indústria cultural, né? Na última live a gente terminou falando sobre o consumo e a distinção social, como o consumo acaba nos rotulando, mas colocando em algum grupo específico, né? Até como forma de pertencer a um grupo específico, ok? Então, nós refletimos que a propaganda ela nos induz ao desejo de algo e que faz com que nós consumamos algumas coisas para pertencer a um determinado grupo, certo? Então a gente vai continuar falando esse modo de consumo, essa questão de pertencer a um determinado grupo ou ostentar dentro de uma condição social pré-existente, onde cada um está inserido no seu ambiente, como é feito, como é que é feita essa disposição através da propaganda, da comunicação de massa, ok? Vamos lá? Aí na página 21, continuando. Esse tema que a gente começou, né, do consumo e da distinção social, ok? Vamos lá. Tais disposições englobam tendências e inclinações para agir. Isso se dá por meio da educação, da família e das relações sociais que se estabelecem em grupos informais, como de amigos ou de colegas de escola. Essas disposições formam um sistema complexo que diz como as pessoas devem se comportar. É por isso que a gente tem também, além disso, um conjunto de leis que regem também esse comportamento. Bourdieu chamou esse sistema de hábitos. Note que não se trata de hábito, mas da palavra latina hábito. Ou seja, vai se construindo uma mentalidade de comportamento. Olha só, desde criança, o indivíduo passa pelo processo de socialização. Nós temos a socialização primária, que é dentro da família, e a secundária, que tem como a escola a principal instituição, mas nós temos grupo de amigos, colegas, de trabalho, etc. Ok? Desde criança, o indivíduo passa pelo processo de socialização, isto é, de interiorização de valores, normas, padrões de comportamento. Entretanto, aquilo que é interiorizado depende de um conjunto de variáveis relacionado à classe social e à posição do indivíduo que ocupa nela. O ambiente, ok? Essas diferenças têm implicações diretas sobre como e onde se vive, quem se conhece, em que escola se estuda e assim por diante. E complementando, vai interferir na nossa consciência social, como nós vamos agir. Aliás, isso escolhe até as nossas preocupações. Quais preocupações nós vamos ter? Isso é definido por cada classe social e ambiente que nós estamos inseridos. Ok? É como se no processo de socialização fosse se formando uma estrutura que predisporia às escolhas dos indivíduos, embora eles tenham a sensação de que são donos absolutos de sua vontade pessoal. Logo, quando alguém escolhe entre comprar uma obra de arte abstrata em uma galeria de arte e um quadro que represente o pôr do sol no mar, em uma feira de artesanato, ele expressa ou uma linguagem sociológica objetiva, ou seja, coloca para fora, torna visível sua posição de classe, ou seja, aquilo que você vai escolher, ele indiretamente, sem a gente, às vezes, nem, como é que fala? Se a gente perceber, aquilo que nós vamos escolher está muito ligado à classe a qual se pertence. Olha só, repetindo aqui, ó. É como se... deixa eu olhar. Logo quando alguém escolhe entre comprar uma obra de arte abstrata em uma galeria de arte e um quadro que represente o pôr do sol no mar, em uma feira de artesanato, ele expressa, ou em linguagem sociológica objetiva, colocado para fora, visível, sua posição de classe.
o que ele pensa, sua consciência social a qual ambiente ele pertence. Diz então que as estruturas sociais interiorizadas pelo indivíduo estruturam as suas ações. Ok? A formação dessas estruturas de ação, desses modos de agir, acontece graças a um processo social em que todos estão implicados. Inclusive o sociólogo que lê e classifica essas práticas. Ou o professor, eu que estou passando isso para vocês. Ok? O sistema de estrutura que orienta as ações e as opções dos agentes sociais formam o hábito, formam a construção de como agir, que eu falei lá no começo. Ok? No entanto, é preciso ter um cuidado especial para entender completamente as ideias de Bourdieu. As relações entre as escolhas de consumo de bens e a posição social individual não são sempre automáticas e indiretas. Isso é muito importante, pessoal. Olha só, no Brasil, em particular, ter muito dinheiro não significa necessariamente ter um estilo de vida sofisticado e menos ainda um gosto apurado. Mas a chance de que isso venha a ocorrer, chamamos isso de campo de possibilidades. É mais ou menos o que nós estudamos dentro da filosofia. Nós somos seres finitos, né? Nós temos a nossa finitude, que é a morte, mas entre o nascimento e a nossa morte, durante a nossa vida, nós temos um mar de possibilidades, ok? Aqui na filosofia, ele vai falar que essas possibilidades, muitas vezes, é determinado pela classe social e pelo ambiente que se está inserido, ok? Então, são maiores, por exemplo, entre as elites. Logo, há uma relação mecânica entre pobre e coisa feia e barata de um lado, e rico e coisa bonita e cara de outro. Então, nem sempre vai ser assim, mas geralmente a consciência social pode ser essa, ok? Essa ideia fica mais clara ao relacionar grupos profissionais determinados, publicitários, jornalistas, professores, políticos, funcionários públicos, etc., e estilo de vida, padrão de consumo. Repare como as pessoas com as mesmas profissões têm gostos parecidos e vestem de forma similar. Ou seja, parece que, como eu falei lá no hábitos, não é questão de hábito, mas sim de construção da consciência. Então, no ambiente, na profissão que ocupa. Aliás, inclusive, dentro da indústria cultural, a própria propaganda lhe coloca isso para comprar determinados objetos que caracteriza o profissional ou a pessoa em determinado ambiente ou atividades. Ok? Olha só, além disso, há de considerar que Bourdieu não pensava apenas em elites possuidoras de capital no sentido econômico. Famílias das camadas médias intelectualizadas são detentoras de maior capital cultural, o que influenciará ainda na formação de um hábito específico, uma ação específica. A ideia de capital cultural não se confunde com ter ou não ter cultura. Seria incorrer no senso comum, ou seja, o conhecimento popular, afirmando que a elite tem cultura e que o povo não tem. Isso não é inconcebível. Todos têm cultura. Quando eu falo que fulano de tal não tem cultura, eu estou colocando uma afirmação errada. Todos desenvolvem a cultura. A cultura, pessoal, não está ligada à questão intelectual, mas sim comportamental, das ações, de fazer no dia a dia, na vida cotidiana. Ok? Então vamos lá, continuando. Pode-se tentar resumir as contribuições de Bourdieu para entender o consumo em duas ideias principais. Primeira, a de que o gosto e o estilo de vida não são opções apenas subjetivas e individuais, mas se formam socialmente, de acordo, claro, pessoal, com o ambiente. E dois, ao fazerem escolha, as pessoas sinalizam sua posição e sua distinção em relação às outras pessoas ou grupos. É bem importante a gente ressaltar aqui. Nós temos escolhas que mostram nossa subjetividade ou, ao mesmo tempo, que mostra também a nossa posição em determinado grupo ao qual pertencemos. Ok? Então, pessoal, essa é como é que a questão do consumo
ela vai classificar as pessoas, vai fazer com que você pertença a um determinado grupo e, ao mesmo tempo, tenha a sua subjetividade, ok? Então, leia um pouco mais esse capítulo, Consumo e Distinção Social, que é um dos tentáculos da indústria cultural, que acaba te classificando, né? Classifica as pessoas através do seu comportamento, necessidades, possibilidades de consumo, ou seja, ele tem o hábitos, ele tem a construção dessas suas ações, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima, ok? Tchau!